O Mar do Norte. Esta extensão de água relativamente compacta origina áreas que podem ser autênticos infernos na Terra e lugares de pura serenidade. Neste território selvagem existe uma grande diversidade de vida que luta para sobreviver. Os animais que fazem deste o seu lar têm de trabalhar duramente, têm de se adaptar ao clima em mutação e lutar contra os elementos. É chegada a altura de explorar a grande diversidade de paisagens que têm sido formadas quer acima, quer abaixo d'água. Esta é uma viagem fantástica em torno do Mar do Norte selvagem. Mar do Norte. O Mar do Norte é bordejado por 7 países. A norte das Ilhas Shetland escocesas dá lugar ao Oceano Atlântico. A sul, o Canal da Mancha, que separa a Grã-Bretanha e a França, marca o seu ponto mais meridional. Com uma profundidade média de 70 metros, o Mar do Norte é pouco fundo. Ao largo da costa norueguesa, as águas descem até aos 700 metros, um valor irrisório se o compararmos ao Oceano Atlântico, com profundidades que ultrapassam os 4.000 metros. As regiões costeiras são assoladas por tempestades violentas que varrem o Mar do Norte e o colocam num alvoroço. Isto força o oxigênio a entrar na água, enquanto uma profusão de rios desaguam e depositam nutrientes vitais nas suas águas. Estes fatores criam as condições perfeitas para uma variedade de formas de vida. Por todo o Mar do Norte, desenvolveram-se comunidades distintas de pessoas. Construíram casas para resistir ao ambiente e meios de vida baseados na natureza selvagem que as rodeia. Hoje os pescadores lançam as suas redes e as focas divertem-se a brincar, mas a água nem sempre esteve presente. Durante milhares de anos, tudo isto foi terra firme. A bacia do Mar do Norte encontrava-se coberta por enormes lençóis de gelo. Os glaciares continham enormes quantidades de água. Água que viria mais tarde a derreter e a criar o Mar do Norte. Há 10.000 anos deu-se início ao degelo dos glaciares e os níveis do mar subiram. Foi então que o Mar do Norte, tal como o conhecemos hoje, passou a existir. A nossa viagem começa no norte, onde as ondas colidem com as rochas enrugadas do litoral da Grã-Bretanha. Aqui o mar é rico e fervilha de vida. Vastos cardumes atraem predadores ávidos. As Ilhas Shetland estão isoladas das ilhas continentais britânicas, no local onde o Oceano Atlântico se encontra com o Mar do Norte. O farol de Muckleflaga, no extremo norte da Grã-Bretanha. As Shetlands consistem em cerca de 100 ilhas. Em longitude situam-se ao mesmo nível da extremidade sul da Groenlândia. Mas devido ao facto de serem ilhas e de se encontrarem mais próximas da corrente do Golfo, o seu clima é mais ameno e úmido. O vento sopra com violência, razão pela qual poucas árvores fundeiam aqui as suas raízes. Milhares de anos de reprodução nestas condições adversas produziram cavalos em miniatura, os póneis das Shetlands. Com pouco mais de 1 metro de altura, estes póneis desenvolveram pelagens espessas que os protegem e mostram grande adaptabilidade, alimentando-se não só de gramídeas, mas também de algas marinhas, uma fonte de sais e minerais preciosos. Os seus vizinhos mais próximos são os maiores palhaços da ilha, os papagaios do mar. Estamos na época de reprodução e a colónia encontra-se animada. Um par executa uma dança bamboleante para formar laços.
desperta a curiosidade de outros, mas é tarde demais. O contacto entre bicos confirma a parceria, pelo menos durante um verão. A erva é recolhida e levada para o ninho com o objetivo de criar uma cama quente e confortável. É depositado um só ovo. Serão necessários 40 dias de devolução antes do pinto sair da casca no interior da toca. Enquanto bicos sujos indicam que alguns ainda estão a escavar os seus buracos de 1 metro onde irão nidificar, outros já vão buscar alimento para as suas crias. Os papagaios do mar mergulham e nadam debaixo d'água, capturando moluscos e peixes. São capazes de transportar 40 galiotas de uma só vez. Mas há sempre alguém preguiçoso à espreita de roubar uma refeição fácil. Os papagaios do mar têm de ser tenazes e rápidos para não perderem a sua pescaria. Mas há muito mais para ver no mar. Eles não são os únicos a caçar nestas águas. Cardumes de peixes maiores atraem grandes predadores. As orcas tornam-se visitantes regulares da costa escocesa. Estes enormes predadores chegam a medir 7 metros de comprimento. São atualmente o maior membro da família dos golfinhos e conseguem atingir os 50 km por hora. Em busca de alimento, elas atravessam territórios gigantes, caçando quase tudo. Julga-se que o peixe e as lulas são a sua dieta principal, mas também capturam aves e focas, ingerindo até 5% do seu peso corporal todos os dias. Normalmente trabalham em equipa para maximizar o seu sucesso. Os mares em volta da Escócia também mostram ser zonas de pesca de grande valor para nós, humanos. Porto de Lerwick. Mais de 100 mil toneladas de peixes passam por aqui todos os anos. É um dos maiores mercados de peixe do Mar do Norte. Muitos dos habitantes da Shetland vivem da pesca, o que não é de surpreender, dado que nenhum local dista mais de 5 km do mar. É uma profissão familiar transmitida de geração em geração. Antes da sua pescaria ser congelada e distribuída por toda a Europa, os homens separam e pesam o peixe. As caixas estão cheias, mas nem tudo está bem como parece. As reservas de peixe do Mar do Norte estão quase esgotadas. Só com leis rígidas poderemos ajudá-las a recuperar. Junto à costa existe ainda peixe para sustentar alguns habitantes locais que ignoram a azáfama que se vive num porto movimentado. As lontras marinhas vivem como seus vizinhos. Em muitos locais, as lontras só existem em águas interiores, mas aqui também pescam na costa. Mesmo em Sullom Voe, o maior terminal petrolífero da Europa. Nas florestas de kelp, as lontras capturam peixes, caranguejos e lagostins. Os animais que aqui vivem não são tão tímidos como noutras regiões. As lontras necessitam de cuidar do seu pelo. A sua pelagem espessa mantém-nos quentes, mesmo nas águas frias do Mar do Norte. Vivem de forma solitária, ocupando grandes territórios. É um raro privilégio encontrá-las em pares. Rodeadas de petroleiros, espera-se que nenhum desastre venha a ameaçar o rico mundo animal da Shetland e que as lontras possam dormir aqui tranquilas durante gerações. Por toda a costa do Reino Unido,
As águas do Mar do Norte fornecem habitats para um vasto leque de diferentes criaturas. Em Scarpa Flow, vasos de guerra naufragados têm vindo a ser reclamados por anémonas, caranguejos e peixes. Mais para sul, as zonas de maré criam lares temporários em miniatura para residentes mais pequenos. Os caranguejos ermitas ocupam conchas de gastrópodes. Os peixes têm de suportar o calor do sol e pequenas lagoas com pouco oxigênio, enquanto as lesmas prosseguem lentamente com suas vidas. Longe da costa, os jovens badejos encontram refúgio no interior dos tentáculos das alforrecas, protegidos por uma viscosidade especial existente nas suas peles. Em certas alturas do ano, as medusas da lua formam grupos enormes que viajam lentamente ao sabor da corrente. Em muitos sítios, as focas cinzentas escondem-se em campos de algas marinhas. A sua adaptabilidade e capacidades subaquáticas permitiram-lhes colonizar grande parte do litoral britânico. São capazes de atingir velocidades superiores a 35 km por hora enquanto perseguem peixe e de mergulhar durante mais de 20 minutos em busca de moluscos. As focas comuns também se aquecem ao seu lado. São mais pequenas que as suas parentes. Passam a maior parte do tempo refasteladas sobre as rochas, a salvo dos predadores, mas precisam de mergulhar regularmente para ingerirem diariamente o equivalente a 5% do seu peso corporal. Tal como o seu nome sugere, elas são as focas mais abundantes. Em terra, são muito tímidas, talvez porque a sua falta de agilidade significa que estão mais vulneráveis. Mas debaixo das ondas, são rápidas, curiosas e brincalhonas. Nomeadamente as crias, que aprendem acerca da vida através das brincadeiras com as suas mães. Esta pequena foca enérgica irá crescer até cerca dos 2 metros e pesar mais de 170 quilos. O Mar do Norte é um local propício para as aves marinhas. E no sul da Escócia situa-se Bass Rock, um paraíso para mais de 100 mil alcatrazes. Estes peritos dos ares voam auxiliados por asas com 1,8 metros de comprimento e passam grande parte das suas vidas no mar, formando estas enormes colónias para procriar. É este local onde se aconchegam que está na origem do seu nome em latim, Morus Bassanos. Encontram-se apenas à distância de um bico dos seus vizinhos. E os problemas surgem se alguma delas se aproxima demasiado. Mas o bico também serve para cortejar e encontrar um parceiro no meio da confusão. Os alcatrazes vivem normalmente com o mesmo parceiro para toda a vida e regressam todas as épocas de acasalamento ao mesmo local de reprodução. Estes caçadores exímios dobram suas asas para trás, transformando-se em autênticas setas de mergulho. Atingem os seus alvos a 100 km por hora, protegidos de ferimentos por sacos de ar existentes nos seus crânios. Chegam inclusivamente a perseguir peixe a uma profundidade de 20 metros, batendo as asas debaixo d'água. Os progenitores regurgitam o peixe para a sua única e esfomeada cria. Os pintos irão emplumar por volta dos 3 meses de idade e poderão viver até aos 30 anos. Por isso, esta tem ainda um longo caminho a percorrer.
As aves que se encontram a procriar não são as únicas a obter o seu alimento a partir do mar. As águas pouco profundas da costa inglesa fornecem um abastecimento de lagostas aos pescadores durante todo o ano. Os tradicionais cestos para capturar lagostas são cuidadosamente apetrechados com peixe para isco. É assim que é feito há gerações. As lagostas podem entrar dentro deles, mas a sua entrada afunilada significa que elas não conseguem sair. As adultas podem crescer até 1 metro de comprimento e viver até aos 100 anos. São atados vários cestos juntos e colocados no leito marinho. Quando são trazidos à superfície, as lagostas são retiradas para serem medidas. Um caranguejo de bom tamanho também é bem-vindo. Vale bem a pena o esforço. Hoje, os pescadores fizeram uma boa captura. Infelizmente, o facto de serem consideradas uma iguaria culinária e o aumento da poluição no Mar do Norte colocaram-nas à beira da extinção. As reservas de lagosta têm diminuído de forma dramática em todo o mundo. Apenas aquelas que são suficientemente grandes podem ser vendidas legalmente. Por isso, os animais mais pequenos são devolvidos ao mar para crescerem mais. As suas grandes pinças são muito poderosas e é por isso que são atadas com elásticos. Não só para proteger as pessoas que lidam com elas, mas também para impedir que se firam umas às outras durante o transporte. Esta captura deverá render bom dinheiro. A fronteira sul do Mar do Norte atravessa o Canal da Mancha entre Dover e Calais. No seu ponto mais estreito, o mar tem apenas 34 km de largura. Os penhascos brancos de Dover atingem os 90 metros de altura e são um ponto de referência inconfundível. Esta extensão de 16 km de paredes calcárias foi formada pelas carapaças de milhões de crustáceos marinhos compactadas ao longo de milénios. Por vezes preservados de forma perfeita, conchas de berbigão, ouriços do mar, estrelas do mar e outros são testemunhas de eras há muito passadas. Os penhascos brancos são o cartão de visita de Dover. Diz que as suas águas fazem parte do canal marítimo mais movimentado do mundo. Cada embarcação deve estar registada e ser guiada ao longo do seu trajeto. São cerca de 400 aquelas que diariamente passam pelo estreito entre Dover e Calais. O que muitos não sabem é que existem outros gigantes que atravessam o canal, mas debaixo d'água. Com 9 metros de comprimento e um peso que ronda as 7 toneladas, estes leviatãs patrulham a zona em busca do minúsculo plâncton, tubarões farade. Com as suas bocas escancaradas, filtram cerca de 2.000 litros de água por hora, extraindo os minúsculos organismos utilizando estruturas chamadas branquispinhas. Julga-se que durante o inverno eles hibernam em águas profundas. É nesta altura que eles perdem as suas branquispinhas, o que sugere que também deixam de se alimentar. Tornam-se frequentadores mais assíduos da costa britânica, mas não representam qualquer perigo, pois não atacam as pessoas. Mais a norte, do outro lado do canal, situa-se Roterdão, a metrópole moderna da Holanda. Com 11 km², possui o maior porto do mundo. Esta obra-prima da logística lida com milhões de bens que são trocados entre 30.000 cargueiros todos os anos. Os holandeses aprenderam a viver junto ao Mar do Norte. Construíram casas sobre estacas e conquistaram terra ao mar. O ícone holandês do moinho de vento foi crucial. No início do século XVII, milhares deles ajudaram a secar 1/3 da Holanda. Existem cerca de 10.000 moinhos de vento, com 1.000 deles ainda operacionais. Antigamente, as ondas do Mar do Norte rebentavam aqui.
Atualmente, 25% do país situa-se 6 metros abaixo do nível do mar. Hoje, as tulipas prosperam naquele que foi outrora o fundo do mar. 2/3 das tulipas de todo o mundo crescem na Holanda. O litoral holandês estende-se ao longo de 451 quilómetros e o país ainda luta contra o mar para a manter. Enormes muros protegem a costa das marés altas e das inundações. Onde existem praias, estranhas formas brancas são arrastadas pelas ondas. Esqueletos de um habitante costeiro. Pertencem aos chocos. Estes moluscos marinhos reúnem-se às centenas nas águas pouco profundas todas as primaveras para acasalar e depositar ovos. Movimentam-se com a ajuda de uma barbatana ondulante que lhes permite flutuar através da água. À noite, os machos e as fêmeas circundam em torno um do outro num ritual de acasalamento. Ele acaricia suavemente com os seus 10 braços. Não muito longe, outros lutam cobrindo-se de tons de vermelho enquanto comparam as suas forças. Mas os amantes não prestam qualquer atenção com os seus tentáculos de 30 centímetros entrelaçados. Alojado dentro dela, ele transfere-lhe o sêmen, um procedimento delicado. Pouco depois do acasalamento, ela deposita centenas de ovos. Aqui nos baixios, eles ficam presos aos ramos de salgueiros, uma ajuda à reprodução aqui colocada pelo homem. A fêmea cuida dos ovos durante 2 meses, até à sua eclosão. Depois disso, ela mergulha novamente para águas mais profundas. Um pouco mais acima, ao longo da costa, a Holanda dá lugar ao Mar de Wadden, uma extensão de água entalada entre o Mar do Norte e a costa. Estende-se desde Den Helder, na extremidade sudoeste, ao longo da costa alemã, até à Dinamarca, a sua extremidade setentrional. Trata-se de uma biosfera única. As planícies lodosas são cobertas 2 vezes por dia pelas marés. Mas sobressaindo à superfície encontram-se estranhas ilhas chamadas Helix, formadas por prados salgados e dunas. Por vezes o mar transforma-se num palco de desportos radicais. Noutras ocasiões mostra o seu lado mais gentil, calmo e sem ondas. As planícies lodosas do Mar de Wadden podem ser calmas, mas esta região, um pouco esquecida, exibe uma grande abundância de formas de vida. Durante a maré baixa, as focas comuns apanham banhos de sol, relaxam e secam o seu pelo. Sempre que as águas recuam das planícies lodosas e dos bancos de areia, surge um novo cenário com animais diferentes. As criaturas têm de encontrar um ponto de equilíbrio entre alimentarem-se e não serem apanhadas por caçadores famintos. A superfície não tarda a ser dominada por estranhos redemoinhos de lama. São criados pelo verme Aranícola marina, que raramente se vê e que filtra a areia, libertando estas excreções. O berbigão esconde-se na areia para fugir do sol e dos bicos afiados das aves. Os moluscos começam a esquadrinhar a areia em busca de alimento.
Na lama salgada existem refeições minúsculas à espera de serem encontradas. O suporte da vida na praia são organismos muito pequenos chamados diatomáceas, algas microscópicas que constituem a base da cadeia alimentar. Estes organismos unicelulares estão adaptados à vida nas zonas de maré. Sobem à superfície durante a baixa mar para recolher a energia do sol de que precisam para sobreviver. O resto do tempo passam-no protegidos no solo. Ao microscópio, as diatomáceas são coloridas, mas a olho nu parecem panais e turvas. Possivelmente, os maiores beneficiados com a abundância de alimento no Mar do Wadden são as aves. Os ostraceiros localizam os vermes limícolas. Na primavera e no outono, as aves migratórias reúnem-se em grandes números para restabelecerem os seus níveis de energia antes de continuarem as suas duras viagens até aos seus locais de procriação. Os céus ao longo da costa exibem grandes bales aéreos. Passam aqui entre 10 e 12 milhões de aves. Entre elas, grandes recordistas de voo como pilritos de peito preto, fuzelos, seixoeiras e gansos de faces pretas. Ao largo da costa, esta secção do Mar do Norte alberga um outro tesouro disponível para os mais laboriosos. O pescador Olaf Burnish e a sua tripulação levantam âncora às primeiras horas da manhã. Utilizam redes grandes para capturar presas pequenas. O tesouro marinho que procuram são os camarões do Mar do Norte. Estas traineiras são pequenas fábricas. O trabalho de separação dos camarões é efetuado por máquinas. Os pequenos peixes e caranguejos não interessam e são devolvidos à água. Um festim para as gaivotas. O camarão é cozinhado de imediato a bordo. Quando crus, tem um aspecto vítreo e transparente, mas a água a ferver confere-lhes a familiar cor avermelhada. É o início de uma viagem de volta bizarra, pois grande parte da captura é enviada para países como a Polónia ou Marrocos para serem descascados antes de voltarem para ser vendidos nos restaurantes do Mar do Norte. Avançando mais para nordeste ao longo da costa alemã, chegamos às Ilhas Frísias do Norte, que incluem 10 ilhas chamadas Helligen. Muitos destes ilhéus separam-se lentamente do continente devido ao efeito erosivo das tempestades e das marés. As pessoas vivem em colinas artificiais pouco acima do nível do mar. A vida numa ilha Helligen é isolada e extrema. Algumas estão ligadas ao continente e durante a maré baixa os frísios atravessam os pântanos salgados para recolher correio ou ir às compras. Aqui a vida é calma e tranquila, como se o tempo passasse um pouco mais devagar. Mas quando as tempestades se aproximam, é a altura de obter refúgio das forças da natureza. Todos os anos, estas pérolas do Mar do Norte, como os locais lhe chamam carinhosamente, são atingidas por dezenas de fortes tempestades. As Helligen ficam submersas. Apenas as colinas mais altas permanecem de forma precária acima do mar. As ilhas Helligen só continuam a existir porque os frísios as têm defendido do mar ao longo de gerações. A vida aqui é literalmente aquilo que se faz dela.
Os que aqui habitam criam e mantêm a sua própria terra. São enterradas estacas profundamente na lama para obter estabilidade. A seguir, são inseridos feixes de lenha para formar paredes espessas. É necessário um esforço conjunto para construir defesas sólidas. Este processo lento e trabalhoso é repetido vezes sem conta para preservar o habitat. As pequenas represas reduzem o impacto das ondas e, quando a maré retrocede, eles recolhem os sedimentos. A sua manutenção requer muito trabalho. De forma lenta mas firme, a terra ergue-se do mar. Especialistas como as salicórnias e os limónios estão adaptadas a resistir às constantes inundações. Com o passar do tempo, a terra reclamada começa a parecer-se com qualquer outra região costeira. As flores despontam e os animais instalam-se. Apesar de se situar junto ao Mar do Norte, as Ilhas Frísias do Norte beneficiam de clima favorável durante parte do ano. A maior é a ilha de Sylt, um imã turístico que anualmente atrai cerca de 600 mil visitantes. Quando as temperaturas sobem, a vida torna-se agitada. O vento e as ondas transformam esta região numa meca para adeptos dos desportos aquáticos. Mas é também uma grande atração para aqueles que procuram o sol do verão. Com tantas pessoas, os guardas salva-vidas mantêm-se alerta, vigiando a vida na praia e na água. Felizmente, as barbatanas que surgem à superfície não desencadeiam o pânico como noutros locais do planeta. Não existem comedores de homens ao largo da costa de Sylt. Estes visitantes curiosos são botos inofensivos. Parecem-se com os golfinhos, mas na verdade são baleias que crescem até ao 1,5 metro de comprimento. Estão aqui por causa dos arenques. Os botos são comuns no Mar do Norte, mas encontram-se ameaçados no resto do mundo. A primeira zona de proteção de baleias na Europa foi criada ao largo das ilhas Sylt e Amrum. Aqui a vida ao sol parece bastante idílica. A costa da ilha Sylt transmite uma ideia de paz e tranquilidade. Mas as aparências iludem. Os ventos fortes deslocam constantemente a areia. Por conseguinte, a ilha encontra-se em constante movimento. O vento e a água vão dilapidando a ilha. O efeito erosivo atinge o seu ápice quando as tempestades e o Mar do Norte atacam a ilha. Por vezes, chegam a desaparecer enormes porções de terra. As violentas tempestades de 1990 vieram mostrar a gravidade do problema que a ilha enfrenta. A ilha de Sylt está a encolher. Um dia poderá ser completamente varrida do mapa. Os ilhéus lutam com unhas e dentes por cada milímetro de terreno. Mas ao contrário dos que vivem nas ilhas mais pequenas, eles apoiam-se completamente em meios mecânicos, num esforço para impedir que o mar lhes leve a terra. Com uma grande exigência técnica, a areia é aspirada do leito marinho e trazida de volta para a praia. O preço deste processo ascende aos 4 milhões de euros todos os anos. A ilha de férias tem apenas meio quilómetro de largura no seu ponto mais estreito.
Não há forma de saber por quanto tempo irão os seus esforços resistir aos elementos. Do rebuliço da ilha de Sylt, passamos para a serenidade da remota ilha Ellig de Nordrock. Durante a maior parte do ano, Jones vive uma vida simples neste local. A água potável é entregue em barris e não existe eletricidade. Mas em troca existe um número fantástico de aves à sua volta. Os garajaus têm as suas preciosas crias para cuidar. Próximo da casa nidificam 4.000 casais. As gaivinas do Ártico procriam mesmo debaixo do edifício. Enquanto algumas criam os seus pintos, outras mantêm-se ocupadas com os seus rituais de acasalamento. As crias estão constantemente com fome. Mas este peixe não se destina a bicos fomeados. É uma oferta com o objetivo de conquistar uma fêmea. Mas de nada lhe serve. A sua tentativa de conquistá-la falha. Não há razão para desperdiçar um bom peixe. Os progenitores dão o seu melhor para fornecer peixe atrás de peixe às suas crias insaciáveis. Quando a maré está alta, não têm de se afastar muito para ir pescar. Algumas ofertas parecem demasiado grandes. Ainda assim, elas não se fazem rogadas. Uma marinha com este comprimento parece estar fora de questão. As gaivotas prateadas são vizinhos perigosos. As gaivinas atacam o intruso, mas sem sucesso. As gaivotas maiores e mais impetuosas roubam ovo atrás de ovo, engolindo-os sem dificuldade. Mas isso não é o pior. Também gostam de crias. Por enquanto, esta encontra-se a salvo. Mas as gaivotas não são o maior perigo. Os níveis da água sobem cada vez mais durante a época de reprodução. Uma maré realmente alta pode destruir facilmente todos os ninhos de uma só vez. O Mar do Norte tem muitas facetas. Quando se agita violentamente, a água engole terra. Quando está calmo, torna-se num local de descanso para o homem e para a vida selvagem. A 70 km da costa encontra-se a única ilha germânica de águas profundas, Heligoland. O seu monumento rochoso tem o nome de Tallhanna, um dedo de rocha sedimentar colorida. Os penhascos erguem-se a 60 metros. As aves marinhas competem por espaço e apertam-se em precipícios estreitos. Entre os mais retardatários encontram-se os alcatrazes. O primeiro casal foi avistado aqui em 1991, agora existem mais de 150 pares. Os ninhos são construídos com qualquer material que esteja disponível, incluindo velhos pedaços de redes de pesca. Infelizmente, isto por vezes leva a que as aves fiquem emaranhadas e morram penosamente. Só o facto de nidificarem aqui já é algo de perigoso. Um movimento em falso e os ovos ou crias podem cair e ter uma morte certa.
As gaivotas tridáctilas mostram o quão acrobático o acasalamento deve ser. O espaço é um bem escasso, o que leva a frequentes querelas. Mas no fim, a maioria das aves emparelha-se de forma amigável. As praias de areia ficam a curta distância do frenesim das colónias de aves. Vivem também aqui focas comuns e cerca de 100 focas cinzentas. Um macho adulto atinge facilmente os 300 quilos. As crias nascem em meados do inverno, por isso têm de ser resistentes para sobreviver. Depois de deixá-la em segurança na praia, a mãe toma um banho nas ondas. As crias aguardam-na num infantário gelado. Depois de um rápido mergulho, a mãe está de volta. Elas têm de crescer rapidamente. Envolvidas apenas 4 semanas, as crias terão de sobreviver sozinhas. O leite materno é de tal forma rico em gordura que a jovem foca irá engordar 2 quilos por dia. As crias mais velhas são como adolescentes, formando grupos que se divertem nas ondas. Outrora, as focas cinzentas foram em maior número do que as focas comuns. No decorrer dos últimos anos, elas têm vindo a lutar contra este declínio e a redescobrir os seus antigos territórios. As primeiras chegaram a Heligoland em 1989 e os seus números continuam a crescer. Tem imensos vizinhos interessantes. Os caranguejos comestíveis têm pinças fortes, mas não precisam de se defender. Podem ser uma iguaria para nós, mas não para as focas cinzentas. Na praia, as jovens crias estão revestidas por um casaco branco. É quente e confortável, mas ainda não é o mais indicado para entrar em águas frias. Se sobreviverem ao primeiro mês, desenvolve-se um segundo casaco impermeável. Ao longo da beira da água, os machos avaliam-se mutuamente. Escolhem uma região da praia e guardam um grupo de fêmeas a que se dá o nome de harém. Defendem-no de forma impetuosa, lutando por vezes até ao derramamento de sangue. No final de contas, um dos machos desiste e retira-se. O orgulhoso vencedor reclama o seu prémio. É ele o novo rei da praia. O harém e o direito a procriar com as fêmeas é seu. O acasalamento não é exatamente uma demonstração de afeto. Os machos podem ser bastante brutos. Mas a paz acaba por regressar à linha costeira fria e varrida pelo vento. O macho mostra finalmente um lado mais carinhoso. A calma é restabelecida. Regressando novamente à terra firme, avançamos para norte até ao litoral da Dinamarca. Possui grandes extensões de praias planas e fustigadas pelo vento. O terreno perfeito para aqueles que procuram adrenalina ao praticarem land sailing. Estes buggies movidos a vento atingem velocidades na ordem dos 80 km por hora. Requer algum tempo para se conseguir manejá-los, mas os resultados são impressionantes.
Os fortes ventos costeiros deslocam constantemente a areia. Aqui, o poder da natureza é tão forte que os edifícios são engolidos. O velho farol de Rubier Knud está completamente coberto de areia. De antes também havia aqui casas, mas agora só os telhados espreitam à superfície. As dunas são imparáveis e mais casas acabarão de certo por ser reclamadas. Subindo ainda mais ao longo da costa, a região nordeste do Mar do Norte leva-nos até aos impressionantes fiordes da Noruega. Esta região selvagem e enrugada foi criada pela erosão a grande escala no decorrer de milhares de anos. Lá em cima é como se a Idade do Gelo nunca tivesse terminado. Outrora, os imponentes glaciares esculpiram lentamente caminhos até ao oceano. O gelo e outros materiais vão desbastando e abrindo vales profundos na própria rocha. Quando o gelo derreteu, os níveis do mar subiram. Os vales transformaram-se nos belos fiordes que vemos hoje. Uma parte do oceano com um mundo subaquático sem igual. Os botos que se vêem na costa são comuns nesta zona. Comunicam entre si com um vasto repertório de cliques. A compreensão dos ecos significa que podem inspecionar o ambiente, determinando o local onde eles e tudo o resto se encontra. A comunicação é importante, porque nos fiordes da Noruega, os mamíferos marinhos vivem normalmente em pequenos grupos. O vale íngreme chega a ter 1000 metros ou mais de profundidade, por vezes mais fundo do que o mar que se encontra a pouca distância. Trata-se de um mundo especial de recifes recheado de estranhas criaturas. Anémonas com cores garridas caçam pequenos camarões e caranguejos com os seus braços aparentemente delicados. O peixe-lobo utiliza uma estratégia diferente. Este peixe esguio e com aspecto temível usa os seus dentes afiados para capturar ostras, caracóis ou caranguejos e moê-los numa refeição. As lagostas da Noruega precisam de ser cautelosas enquanto passeiam, pois o fundo marinho é patrulhado pelo galhudo malhado. Também procuram peixes, lulas, caranguejos e polvos. O melhor é encontrar um esconderijo. Os fiordes da Noruega estão repletos de animais bizarros. Muitas pessoas não se apercebem que também existem aqui recifes de coral. Em termos de diversidade e cores, ficam bastante aquém dos recifes dos trópicos. Longe dos fiordes, o mar ao largo da costa norueguesa serve de lar para viajantes colossais. É aqui que os maiores habitantes do Mar do Norte deambulam, cachalotes com 20 metros de comprimento. Estes são machos em rota migratória. E estes gigantes marcam o fim da nossa jornada. Neste nosso périplo mostramos que o Mar do Norte é um local de contrastes, com ondas e ventos violentos e planícies lodosas calmas e tranquilas. Montes altaneiros e verdejantes e linhas costeiras influenciadas pelas marés. Alberga uma grande variedade de vida selvagem. O Mar do Norte selvagem não é o maior ou mais exótico dos mares, mas provou ser um dos mais interessantes e diversificados. Versão portuguesa via satélite.